Vamos lá começar. Bem, vamos para a revisão do capítulo 10, só falando novamente. E o capítulo 10 ele trata justamente sobre duas coisas, que é a medida de superfície, que a gente vai ver, e a medida de volume, tá certo? A medida de superfície, basicamente, a gente pode classificar como o metro quadrado sendo o principal. Antes a gente estava trabalhando com medidas, no caso, de distância. Então a gente usava apenas um metro. Então era um metro, decímetro, centímetro, quilômetro e coisas assim. Agora a gente está trabalhando com metro quadrado. É um pouco diferente, ok? Enquanto apenas utilizava uma dimensão, como se fosse uma linha, o metro quadrado ele já está usando duas dimensões, ou seja, ele está pegando um quadrado mesmo, tá? Então ele, em vez de estar analisando só um pedaço assim, ele está analisando isso tudo aqui, ó. Então tem algumas regras que vão mudar de um para o outro, tá? E vocês vão ver que regras são essas. Outra coisa que a gente tem são os submúltiplos, né? E os múltiplos, como a gente já conhece, só que agora esses são um pouco diferentes. Enquanto esse é o metro quadrado, a gente vai ter o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado, o quilômetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. E por ele estar ao quadrado, é colocado na nomenclatura o elevado a 2. A potência aqui, certo? Elevado a 2. Em todos eles. Então, quando a gente vai trabalhando com medida de superfície, área ou qualquer coisa desse tipo, certo? Que represente um quadrado, a gente vai ter que colocar sempre, ó, na medida ao quadrado, tá certo? Outra coisa também, tá? Que isso aqui é só para revisar, mas isso aí não importa tanto não. Tem outra medida que é também utilizada para medir, como posso dizer, superfícies ou áreas, tá? Porque a gente utiliza o padrão, porque aquele no padrão internacional é o metro quadrado, é o que a gente utiliza para medir coisas internacionalmente. Porém, ele é muito útil e a gente usa no dia a dia sem parar. Tem esses outros que o pessoal da agricultura geralmente utiliza mais, porque eles foi uma coisa desenvolvida já, uma coisa cultural, uma coisa histórica, que eles desenvolveram, então é mais fácil para eles utilizar do que para a gente. Uma vez que a gente aprende mais sobre metro quadrado, a gente vai ficando mais acostumado a entender como se utiliza o metro quadrado. E eles não, eles aprenderam de outra forma, né? Não foi uma forma escolar. Mas como é uma forma utilizada e é oficializada para o Brasil, então a gente tem que passar. Que é justamente, certo? O hectare. Você já deve ter ouvido em algum lugar, alguma novela, alguma coisa assim, que uma pessoa tem não sei quantos hectares de terra. Ou, por exemplo, que a propriedade ali tem uma quantidade de tantos hectares, certo? Na verdade, hectare já é o múltiplo. A unidade que é utilizada é o are. Então tem o are, tem centiare, tem outras medidas assim, certo? Que eles oficializaram, mas geralmente o pessoal trata mais sobre hectare, tá? E esse hectare, no caso, ele vai ter uma medida específica com o metro, certo? Que justamente, ó, vai ser visto aqui. No caso aqui, ó, aqui já mostra, né, que no caso, centiare é um metro quadrado. Então, o mais pequeno, que é, por exemplo, que seria 1000 ares, ele já é um metro quadrado, certo? E um hectare ele é equivalente a 1 hectômetro quadrado.
Isso significa que ele tem 100 metros quadrados. Então, quando você vê falando que a pessoa tem não sei quantos hectares, é em relação a parcelas de 100 metros quadrados cada um, ok? Uma outra coisa que é importante é revisar as propriedades básicas, né? A gente viu como posso dizer, esse tipo de contagem no capítulo passado, capítulo 9. E o que seria medir? É basicamente associar valores numéricos à grandeza, que é justamente o que a gente estava fazendo. No capítulo passado, a gente fazia o quê? A gente pegava a distância, então a noção de distância a gente colocava em valores, certo? Então a distância é uma grandeza, o que seria a parte espacial, e a gente transforma isso em números, a gente quantifica, tá? E o que seria a grandeza? É tudo aquilo que a gente consegue medir. Então, tudo aquilo que a gente consegue dar um valor, colocar um número, a gente pode classificar de grandeza. Tem algumas coisas que não dá para medir. Por exemplo, você não pode medir afeto. Você não pode dizer que tem 50 de afeto por uma pessoa. Ah, eu considero aquela pessoa 20%. As pessoas não fazem isso no dia a dia. Ou, por exemplo, amar. Você não tem como colocar um número na quantidade que você ama uma pessoa. Então, essas, essas coisas não podem ser classificadas como grandeza. Mas, por exemplo, você consegue medir a altura de água que você bota no copo. Você consegue fazer isso. Você consegue medir quanto de água você colocou no copo. Você também consegue medir isso. Então, isso são exemplos de grandezas. Altura e capacidade, que a gente vai ver um pouco à frente aí. Mas, além disso, a gente pode também dizer que medir é comparar a grandeza com uma outra, certo? Porque, ou a gente pode pegar um padrão para fazer isso, a gente pega uma coisa que a gente considera o padrão e pega essa outra coisa que a gente quer medir e coloca nesse padrão, certo? É o que a gente faz geralmente quando a gente quer passar a fazer as transformações. De metro para quilômetros, a gente está pegando, ou por exemplo, se a gente pegar da grandeza de superfície e passar no meio, em vez de você ir nos cantos, você passa pelo meio da superfície. Então, isso também é uma forma de medir de uma grandeza em relação à outra. E unidade de medida, que também é importante, muitas vezes as pessoas esquecem, e vocês também, é aquilo que vai acompanhar o valor, certo? Então, por exemplo, se eu pergunto quantos metros tem a sua casa, e você não coloca, por exemplo, aí você mede assim quanto tem, quantos metros tem a casa, e ok, você mediu um lado, deu 24. Aí você coloca 24 no papel, só assim, sem pergunta nem nada, não dá para entender do que você está falando. Mas se você colocar metros, então fica uma coisa mais viável, porque a unidade de medida vai dizer que em vez de você estar vendo a área da sua casa, se fosse ao quadrado aqui, aí eu já saberia que você está vendo a área da sua casa. Então você mediu duas medidas. Você mediu a parte, por exemplo, da frente da casa e depois da frente até o final. Aí você fez duas medições para achar no caso, a superfície ou a área da casa, ou a área do terreno, geralmente utilizado como área do terreno. Ok? Então, basicamente é isso que a gente vai ter. Porém, a gente também tem que lembrar uma coisa. Isso aqui é da questão do sistema internacional, a gente já viu. Isso aqui já seria a forma viável que a gente vai trabalhar quando a gente estiver vendo, certo? Quando a gente dizer que é 1 metro quadrado, a gente vai estar fazendo exatamente isso daqui, ó. Vai pegar essa parte
que é 1 metro, e vai multiplicar com essa outra, que também é 1 metro. Então, isso deu 1 vezes 1, 1 metro quadrado, certo? Se fosse 2 aqui e 2 aqui, ia ser como? 2 vezes 2, ia dar 4. 4 metros quadrados. Se fosse 3 aqui e 5 aqui, 3 vezes 5, 15. Ia dar 15 metros quadrados, certo? Uma outra coisa que a gente pode ter é quando as figuras estiverem desse tipo. Então, por exemplo, a gente pode ter essa cerâmica aqui, ó, com 1 centímetro, no caso 1 metro de cada lado. Então, cada parte desse aqui tem 1 metro. Aí, o que é que a gente tem que comparar? Como a gente vai ter que contar cada uma, certo? A gente pode fazer o quê? Primeiro a gente mede pequeno, aí a gente conta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Ou você pode contar cada um desses daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E você consegue também do mesmo resultado. Em cálculo, a gente vai dizer que a área, que seria 16 quadradinhos que a gente contou, vezes o, o lado de cada um, certo? Que aqui, ó, lado vezes lado. 1 vezes 1 é 1, 16 vezes 1 é 16, então tem que dar 16 metros quadrados, independente, tá? Outra coisa agora, muito importante, que diferencia muito do que a gente viu anteriormente, é isso daqui, ó. Quando a gente tiver transformando, a gente não vai mais multiplicar por 10. Quando a gente estiver trabalhando com área de superfície, a gente vai ter que estar obrigatoriamente multiplicando por 100. Então, se você quer passar de metros para decímetros, você tem que multiplicar por 100. Se você quer passar de decímetro para centímetro, você multiplica por 100. E se for o contrário, professor, você vai dividir por 100. Se você quer, por exemplo, passar de metros para decâmetros, aqui, ó, você vai dividir por 100. E se fosse de metros para, por exemplo, hectômetros, o que é que você vai fazer? Você vai dividir por 10.000, tá? Porque aqui seria dividir por 100, 100 dividido por 100, certo? Ou melhor, o número dividido por 100, depois dividido por 100 de novo. É a mesma coisa dizer que ele vai ser dividido por 10.000, tá? Então, se fosse daqui para quilômetros, você ia ter que dividir por 1 milhão. E assim em diante, tá? Então, tome cuidado com isso aqui, que isso aqui é um fator importante para vocês não acabarem marcando coisa errada na hora da prova. Tem também a questão da leitura da unidade, né? Apesar de eu não cobrar tanto isso em prova, a gente tem essa parte de leitura. Aí tem aqui um exemplo. A dona Josefa possui 3 terrenos com medidas iguais. Então, esse aqui seria o terreno A, ele vai ter 2.000, certo? 64 metros quadrados. Terreno B, 18,44 hectômetros quadrados. E o terreno C, 250,758 decâmetros quadrados. O que é que a gente vai fazer para a leitura, né? Porque essa daí eu li da forma matemática. Primeiro a gente vai ter que separar de 2 em 2, certo? Geralmente, quando a gente fazia a leitura do outro, a gente separava um por um. Aqui não, a gente vai separar 2 por 2. Então, ó, sempre vai ficar 2 números em um, 2 números em outro, 2 números em outro, tá? Novamente, ó, respeitando a questão dos metros quadrados, né? Aqui é metro quadrado, então o número que vem logo depois da vírgula tem que estar logo de início. Aqui no caso, ó, hectômetro quadrado, então o número que vem depois da vírgula tem que estar logo, ó, no início do hectômetro. Aqui, ó, é decâmetro, então o número que está logo no início, ó, começa no decâmetro, para você começar a separar, tá? Como eu disse, eu não cobro tanto disso, porque a leitura geralmente não é tão cobrável e porque também a leitura matemática é bem mais prática do que essa leitura direta. Mas aqui tá, né? De toda forma, por exemplo, aqui, em vez de a gente falar 2.000,64 metros quadrados,
a gente diria que é 2.000 metros quadrados e 64 decímetros quadrados. No terreno B, em vez de a gente falar 18,44 hectômetros quadrados, a gente fala 18 hectômetros quadrados e 44 decâmetros quadrados. E o terreno C, em vez de a gente falar 250,758, esse zero não importa aqui, decâmetros quadrados, a gente vai falar 250 decâmetros quadrados e 7.580 decímetros quadrados. Então, a leitura ela deixa um pouco mais complicada, na verdade, porque o importante mesmo é você entender o conceito, tá? A leitura é o mínimo do mínimo. Se tiver alguma coisa na prova, vai ser uma coisa bem curta, bem pequena, então não se preocupem não. Outra coisa que a gente vai ter, que é essa é a parte importante, que é a partir do que a gente tem de concepção de superfície, tá? Vai ser a área de figuras planas. E essa parte é uma parte importante, tá? Junto com as transformações de medidas, essa é a parte principal que vai cair na prova. Porque tem as fórmulas e cada fórmula é uma coisa diferente que ela faz e tem que tomar cuidado. Primeiro, a área do quadrado. Como é que a gente calcula a área do quadrado? A gente aqui, a Lena tem uma chácara de 80 metros de cada lado. Qual seria a área dela? Nesse caso, quando você for calcular, você vai ter que pegar a área do quadrado, que seria o quê? Lado vezes lado. Então, você faz lado vezes lado e você consegue a área. Daí vai ser 80 vezes 80. Isso vai dar 640. Porém, você vai colocar metros quadrados. Ou, ainda, você poderia colocar assim, ó, m ao quadrado, tá? Sempre lembrando de colocar isso daqui, ó, essas coisas, porque senão pode complicar, tá certo? Se fosse agora a área do retângulo, não ia ter tanta diferença. Lorena tem um terreno no formato retangular e pede para a gente calcular a área. Se você for verificar, é a mesma coisa do quadrado. Você vai pegar um lado e multiplicar pelo outro. Aqui é 50 e aqui é 30. 50 vezes 30 vai dar 1.500. Como aqui está em metros, a gente coloca metros quadrados. Novamente, a gente ainda pode colocar isso daqui, tá? M ao quadrado. O paralelogramo, ele muda um pouco. Ele vai ter uma fórmula diferente, porque a gente vai precisar da altura, tá certo? Então tem que sempre tomar cuidado, porque aqui, ó, esse lado aqui ele é diferente da altura. Se você fizer lado vezes lado, talvez você não consiga a área não, tá? Então nesse caso aqui, ó, desse paralelogramo, o que é que a gente tem? A base é 20 e a altura é 8. Então vai ficar 20 vezes 8. 20 vezes 8, 160. No caso aqui está em centímetros, então fica centímetros quadrados, ou cm quadrado. Para o trapézio, a gente vai ter que utilizar a fórmula do trapézio, que ela é um pouco diferente das outras, tá? Então, como é a fórmula do trapézio? Você vai pegar a base maior, que é essa daqui, somar com a base menor, que fica em cima, aí 10 mais 6 vai dar 16. E você vai multiplicar pela altura, que é 4. Então vai ficar 16 vezes 4. E por fim, você ainda tem que dividir tudo por 2. Então 16 vezes 4 dividido por 2. 16 vezes 4 dá 64. 64 dividido por 2 vai dar 32. Então, o que é que a gente vai colocar? Vai colocar, perdão, 32 centímetros quadrados. Isso aqui ele bugou um pouquinho, ele devia estar aqui, tá? Então, 32 centímetros quadrados. Outra coisa também que a gente pode ter é a área do losango. E a área do losango, ela é mais diferente ainda, porque em vez de a gente estar calculando os lados ou a altura, a gente vai estar calculando as diagonais. O que seriam as diagonais? É isso daqui, ó. Essa parte e essa daqui são as duas diagonais. Então, você vai pegar a medida disso e a medida disso aqui para calcular, tá? Nesse caso, ele diz que essa medida aqui é 8 e essa medida é 6. Na verdade, é o contrário, né? Essa medida aqui é 8 e essa daqui é 6. Porque senão não ia fazer sentido. E a área vai ser o seguinte, vai ser a diagonal
vezes a outra diagonal dividido por 2. Então, vai ser 8 vezes 6 dividido por 2. 8 vezes 6 é 48. 48 dividido por 2, 24. 24 o quê? Centímetros quadrados, tá? Vou colocar aqui mais perto. Mas seria assim, 24 centímetros quadrados. Ok? Outra área que a gente tem também é a área do círculo. Que a área do círculo, aí você vai ter que fazer utilizando o π. Que a área do círculo, você tem que pegar o π e o raio. Então, por exemplo, se aqui fosse raio 1, esse pedaço aqui, ó, fosse 1. Então, a área seria πr quadrado. Aí, nesse caso, como o raio é 1, ia ficar o quê? 1 ao quadrado é 1. Então, a área desse círculo aqui seria apenas π. Certo? Mas, ó, essa daqui é a área do coisa. Tá? Mas como isso aqui é em metros, a gente colocaria o quê? 1 metro quadrado, por exemplo. Tá? Se isso daqui fosse em metros. A gente, além disso, tem o triângulo também. O triângulo é basicamente a mesma coisa, tá? Só que o triângulo ele utiliza a base e a altura, assim como o trapézio, só que é um pouco mais fácil. Você pega a base, multiplica pela altura e divide por 2. 50 vezes 30 deu 1.500, dividido por 2, 750, e sempre colocando centímetros quadrados, porque ele pede aqui centímetros quadrados. Se ele pedisse metros, você ia colocar metros, e assim em diante, tá certo? Outra coisa que a gente também pode fazer é decompor as figuras. Mas essa parte da decomposição eu vou deixar como parte de exercício, que é uma parte direta que ele já vai explicando no exercício, tá? Então não vou entrar nesse conteúdo não. Mas a gente pode decompor cortando. Meio que essa figura, ela não é uma figura fácil. Aí você faz o quê? Você corta ela assim, ó, e ela fica mais fácil. Essa daqui, ó, você pode cortar assim para ficar mais fácil. Essa você pode cortar assim e assim. Então, fica mais fácil e você calcula, por exemplo, calcula esse retângulo, calcula esse triângulo e soma os dois. Aí você consegue a área do total, tá certo? Agora a gente vai para o último assunto, rapidinho, que é a medida de volume. A medida de volume, ela tem esse diferencial aí, que é justamente, agora a gente vai estar trabalhando com metros cúbicos, que a gente estava vendo ao quadrado, só que agora a gente vai ver ao cubo. Significa que vai estar elevado a 3, tá? Então, olha, vai ser metro cúbico. Agora, enquanto a gente estava colocando ao quadrado, agora a gente coloca elevado a 3, ok? E tem algumas diferenças, né? Primeira, veja bem, a nossa evolução. Primeiro, a gente estava vendo sobre as distâncias, que são coisas desse tipo, de um ponto a outro. Agora, recentemente a gente viu sobre quadrado, que é uma coisa desse tipo. E agora a gente está vendo ao cubo, que é uma coisa como se fosse já tridimensional. Então, quando a gente estiver falando de volume, a gente está falando uma coisa no espaço, no 3D, tá? Então, para você calcular, aqui a gente multiplicava o lado vezes o outro, só duas vezes. E aqui não, vai ser 3, porque aqui já tem 3 dimensões. Então, você vai ter que multiplicar 3 coisas aqui, tá? Então, para metro cúbico, você vai te pegar, aqui nesse caso, 1 vezes 1 vezes 1. Mas se aqui fosse 2, ia ser como? 1 vezes 1 vezes 2, tá certo? Então, vai ter essa mudança. E sempre lembrando, depois de calcular, colocar m elevado ao cubo, ok? Outra coisa, a gente vai ter, tem que tomar cuidado, porque as coisas vão ficando muito grandes, como você pode verificar aqui. Ó. O metro cúbico, ok. Se você fosse passar para decâmetro, um decâmetro cúbico, ele vai ter 1.000 metros cúbicos. Um hectômetro cúbico, ele vai ter, aqui ele já tem 1 milhão, tá? E 1 quilômetro em si, eu já nem preciso falar, né? Que é um número gigante. Então ele vai ficar muito grande, tanto lá para os múltiplos maiores, quanto para os menores. Ele vai ficar muito pequeno, tá? E por que isso acontece? Porque quando a gente estiver calculando,
a gente vai ter que estar multiplicando agora por 1000. Então, no primeiro, que foi do capítulo passado, a gente multiplicava por 10. Nesse capítulo, a gente tem a área, que a gente multiplica por 100. E agora a gente está aprendendo do hectômetro, ou perdão, do volume, certo? Que a gente vai estar multiplicando por 1000. Então, aqui de hectômetro para decâmetro, eu tenho que multiplicar por 1000. E se fosse o contrário, se fosse nessa direção, aí você divide por 1000, ok? Então, sempre assim, multiplicando por 1000 e dividindo por 1000, certo? Daí, para cá, multiplicação, para cá, divisão. É bom, é interessante vocês terem essas tabelas, tá? Para ficarem de olho, verificando. Então, procurem aí, anotem. Vai estar em vídeo, então vocês podem reassistir o vídeo para dar uma olhada, pausar. Façam da forma que vocês preferirem, tá? Essas questões de exemplos eu não vou passar meio rápido, tá? Porque, ó, por exemplo, ele precisa transformar 20 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Ele pegou aqui, ó, de metros para decímetros e de decímetros para centímetros. É vezes 1000 vezes 1000. Então, ele vai ter que multiplicar quanto? Vai ter que multiplicar 1.000.000, ok? Quando eu multiplicar 1.000.000 vezes 20, deu aqui quanto? 20 milhões de centímetros cúbicos, tá? E basicamente é isso. A gente tem a questão da aplicação. Como eu disse, não é uma coisa tão demorada assim, tá? Mas a questão da aplicação a gente vai ver melhorzinho durante a lista, ok? Então essa aula fica por aqui. Vou parar aqui de gravar e no próximo vídeo já vai ser a revisão do capítulo 11.